Graças e paz, irmãos. Amém, amado. Jesus Cristo é o Senhor. Graças a Deus, mais uma manhã de domingo, podemos reunir para partirmos o pão. Amém? Aleluia. E com muita alegria, irmãos, nós devemos estar aqui fazendo isso nessa manhã. Eu estava essa semana meditando em um texto que eu vou ler aqui com os irmãos. E essa mesa, com esses elementos tão simples, apenas um pão e um cálice. Mas quando nós meditamos na realidade que há por detrás desses elementos, nós conseguimos perceber, irmãos, que há muitas realidades aqui. E precisamos pedir ao Senhor, todas as vezes que estivermos nos preparando, para estarmos aqui nessa reunião de ceia, devemos ter uma oração em nossos corações. Temos que pedir ao Senhor que Ele abra nossos olhos espirituais, para que nós consigamos ver além desse pão e desse cálice. E o Espírito Santo, Ele escolheu esses elementos físicos, pão e cálice, para nos falar, para nos comunicar uma realidade tão tremenda e eterna. E que o Senhor nos ajude, irmão, para que nossos olhos de fato sejam abertos, para que nós possamos contemplar quanta beleza, quanta riqueza e quanta realidade há na mesa do Senhor. Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 27, a partir do verso 45. Mateus 27, a partir do verso 45. Eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente esse texto. Atrás dos ombros do irmão Campbell Morgan. Ele faz uma explanação desse texto maravilhosa, que é de... assim, você não consegue se conter, E o texto diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhes a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Meus irmãos, aqui está acontecendo algo maravilhoso. No texto que nós lemos aqui, desde a hora sexta até a hora nona, um espetáculo está acontecendo no Calvário. E aquelas pessoas que estão contemplando tudo aquilo ali, por um lado, existiam muitas pessoas que eram seguidores do Senhor Jesus, mas agora eles estavam contemplando o Senhor naquela cruz, todo ferido, sangue correndo pelo seu rosto, e nos seus corações eles estavam contemplando a esperança deles sendo morta.
Eles estavam contemplando tudo aquilo que eles tinham depositado, sua esperança, sua confiança, terminando na cruz. Essa era a contemplação daqueles que seguiam o Senhor Jesus. Embora tendo visto os milagres, embora tendo visto muitas operações, mas agora eles estavam vendo aquele Senhor forte, grande, poderoso, entregue e sendo morto em uma cruz. Naquele mesmo ambiente, irmãos, tinha um outro público, que eram aqueles que estavam jubilosos, alegres, porque eles estavam no seu entendimento, eles finalmente estavam conseguindo encerrar um malfeitor, um que se dizia ser filho de Deus. Eles estavam conseguindo crucificar um falso profeta. E eles, ao contemplar a cruz, e inclusive Mateus registra isso, alguns estavam zombando quando o Senhor fala Eli, Eli, lama sabachthani. Talvez pela distância, alguns entenderam que ele estava clamando por Elias, né? E eles zombavam daquele espetáculo maravilhoso que estava acontecendo. E aqui, irmãos, na morte do Senhor Jesus, 3 coisas maravilhosas vão acontecer. E no versículo que lemos, que diz que o Senhor Jesus, desde a hora sexta até a hora nona, que ele ficou na cruz, da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face da terra. Ou seja, o próprio sol, a própria natureza, eles não conseguiam mais contemplar aquele espetáculo maravilhoso. Naquele momento, não apenas aquela plateia de seguidores e aqueles incrédulos, mas também uma contemplação espiritual estavam vislumbrando aquele acontecimento. E o sol, ele se recusa a dar o seu brilho. E o texto diz, irmãos, no versículo 50, que Jesus clamou em alta voz, com grande voz, e ele entregou o Espírito. É no versículo 50 que o Senhor Jesus morre. Segundo os estudiosos, né, o irmão Campbell Morgan, ele diz que aqui já era por volta das 15 horas. O Senhor Jesus, ele entregou o seu Espírito. Nosso Senhor Jesus morreu, está morto. O Filho de Deus está morto. E nesse momento, irmãos, 3 coisas maravilhosas vão acontecer. Esse irmão diz que 3 véus, eles serão descortinados. Eles vão ser rasgados diante do fato da morte do Senhor Jesus. Versículo 51. Após Jesus entregar o Espírito, verso 51 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Algumas versões diz que no mesmo momento, após Jesus entregar o seu Espírito, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. E quando esse primeiro véu, ele é rasgado, irmãos, ali naquele ambiente, houve um grande terremoto, porque o poder de Deus foi manifestado, rasgando aquele véu. E aquele véu, ele fazia uma separação, os irmãos sabem disso, entre o santo lugar e o santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que oferecer sacrifícios por ele, pelo povo,
E aquilo acontecia há muitos e muitos anos. Mas, na cruz do Calvário, por meio da morte do Senhor Jesus, este véu foi rasgado. O Espírito Santo ele está dando uma mensagem, não apenas para aqueles que estavam ali naquela época, mas ele está dando uma mensagem para toda a eternidade, de que por meio da morte de Jesus, não há mais separação entre o homem e Deus. O Senhor Jesus, por meio da sua morte, Ele está nos comunicando que agora um caminho foi aberto em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O escritor aos Hebreus, ele está olhando para esse fato maravilhoso, e ele está dizendo que pela sua carne, pela sua morte, pela sua entrega, o véu foi rasgado. E agora que o véu foi rasgado, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós podemos entrar com ousadia, como diz o cântico. Nós podemos entrar com ousadia e nós podemos entrar com intrepidez, porque não há mais nenhum motivo, irmãos, que te separe da santa presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque foi na morte do Senhor Jesus que um caminho foi aberto para mim e para você, para que possamos nos aproximar da presença de Deus. E no versículo 52, abre-se o segundo véu. O verso 52 diz assim: abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O véu da morte também foi rasgado. Até a morte do Senhor Jesus, todos, absolutamente todos, irmãos, escute isso com atenção, todos que entraram na morte, todos, nenhum deles saíram da morte. Talvez você pode lembrar de Lázaro, mas o que aconteceu com Lázaro foi diferente do que aconteceu aqui. Lázaro, ele entrou na morte, e foi o Senhor Jesus que falou: Lázaro, sai para fora. Mas aqui, o Senhor Jesus morreu, e o segundo véu, que era o véu da morte, ele foi rasgado. E alguns santos que dormiam no Senhor, eles saíram da morte. Oh, meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor, porque por causa da morte do Senhor Jesus, para todos aqueles que creem nele, a morte não é mais um pesadelo, a morte não é mais um tormento, a morte não é mais um lugar de aprisionamento. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, eles na verdade não morrem, não é isso que Paulo diz? Eles passam na verdade da morte para a vida. E bendito seja o nome do Senhor, porque a morte, o irmão diz, ela perdeu o seu emprego, ela perdeu o seu poder, ela perdeu as suas forças. Pedro, em Atos capítulo 2, ele vai dizer que 2, a partir do verso 17, se eu não me engano, ele diz assim: vós varões israelitas, vocês viram os sinais, os prodígios e tudo que Jesus fez. Vocês mesmos o crucificaram e o mataram com suas mãos sujas, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque era impossível que ele fosse retido pelos grilhões da morte. Bendito seja o nome do Senhor. Existem pouquíssimas coisas, irmãos, que você vai encontrar nas Escrituras que era impossível para Deus. E se você algum dia fizer esse estudo e você juntar todas elas, você vai encontrar um quadro maravilhoso. E uma delas é essa: era impossível que o nosso Senhor Jesus fosse retido pela morte. Era impossível que o nosso Senhor Jesus
ficasse na morte. E os grilhões da morte, eles foram quebrados. E o nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou dos mortos. E eu não sei se você prestou atenção, assim, eu não li, o verso 53 diz assim: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Não sei se realmente foi assim, mas eu imagino que na morte do Senhor Jesus, após esse véu da morte ter sido rasgado, aqueles santos que foram ressuscitados, aqueles santos que reviveram, eles viram que a morte perdeu sua eficácia, seu poder sobre eles, mas eles ainda não podiam entrar na cidade. O texto diz que eles só fizeram isso após... Leia aí, não olhe para mim não. Após o quê? Após o quê? A ressurreição do Senhor Jesus. Porque Paulo vai nos dizer que o Senhor Jesus, Ele é a primícia. O Senhor Jesus, Ele tinha que vir primeiro. O primogênito dentre os mortos, Ele é o primeiro. Então, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, aí eles falaram: agora também nós podemos. Ele já foi na frente, agora nós também podemos sair. Então, irmãos, não há mais nenhum grilhão do poder da morte que tenha condição, capacidade de segurar aqueles que creem no Senhor Jesus, porque o véu da morte também foi rasgado. E nós temos o terceiro véu, é o versículo 54, diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. O véu da incredulidade também foi rasgado. Até antes da morte do Senhor Jesus, eles estavam crucificando um malfeitor, um pecador, um falso profeta. Mas agora que o Senhor Jesus morreu e o véu da incredulidade foi rasgado diante deles, eles olharam, contemplaram todo aquele espetáculo e aqueles homens falaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E esse centurião, irmãos, a história diz que mais tarde ele serviu o Senhor e morreu dando testemunho do Senhor Jesus. Esse centurião, ele foi encarregado de guardar todos aqueles acontecimentos. Ele foi encarregado de acompanhar tudo aquilo ali para que nenhuma mentira fosse levantada a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Porque, na época, muitos estavam dizendo que Jesus era aquele que, de alguma forma, iria abalar o trono dos judeus. Então, aquele centurião, ele tinha que acompanhar todo aquele processo para que nada fugisse do plano que eles tinham de matar o Senhor Jesus. Mas esse centurião, que estava tão encarregado disso, após os seus olhos terem sido abertos por causa da morte do Senhor Jesus, ele disse: verdadeiramente, este homem era Filho de Deus. Ele não conseguiu se conter. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque o véu da incredulidade foi rasgado. Se isso não acontecesse, nenhum de nós poderíamos estar aqui. Se o véu da incredulidade não fosse rasgado, nós continuaríamos nas trevas. Nós continuaríamos fazendo a vontade da carne e dos nossos próprios pensamentos. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque na sua cruz, na sua morte, Ele não apenas abriu um caminho para que pudéssemos nos aproximar de Deus, Ele não apenas nos livrou da condenação, da morte e da escravidão que nos prendiam por toda a vida, mas Ele também abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos contemplar a beleza da sua pessoa. E graças a Deus, irmãos, tudo isso só foi possível
porque o nosso Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ao nos reunirmos nessa manhã para fazermos memória da sua morte, nós temos que ter em mente que esse pão e esse cálice, ele comunica para nós muita realidade espiritual. E bendito seja o nome do Senhor. Só para encerrar, eu só quero ler um textozinho pequeno aqui. O irmão diz o seguinte: além da morte, há outro compromisso do julgamento que ocorrerá contra essa justiça. Vou repetir. Além da morte, há outro compromisso, o do julgamento. Quem recorrerá contra essa justiça absoluta, ele aparecerá segunda vez sem pecado para a salvação, para aqueles que ouvirem a mensagem do primeiro advento e acreditarem nele, e confiarem em sua grande obra, e encontrarão refúgio no mistério da sua manifestação e no fato dele ter levado o nosso pecado. Para estes, a salvação toma lugar de julgamento, mas para o homem que não se abriga sobre esse primeiro advento e o seu valor expiatório, o julgamento permanece. Todas as coisas iniciadas no seu primeiro advento serão consumadas a partir do segundo. No segundo advento, haverá salvação completa para a justiça individual, santificação e redenção. Os que creram foram salvos. Nós cremos e estamos sendo salvos. Nós cremos e seremos salvos totalmente. O último movimento virá quando ele vier. E os que dormirem estarão seguros com Deus, e Ele os trará com Ele quando Ele vier. Eles ainda não estão aperfeiçoados, porque Deus provia coisas superiores a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Essa vinda será para aqueles que esperam por Ele. Quem são os que esperam por Ele? A primeira coisa é deixar os ídolos, já fizemos isso. A segunda coisa é servir ao Deus vivo, estamos fazendo isso. Então, porque nos separamos dos ídolos e servimos a Ele, estamos esperando por Ele. Essa é a nossa espera, essa é a espera do Novo Testamento. Essa é a espera para aqueles que creem. O seu segundo advento significará salvação. Cristo virá, que evangelho glorioso. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Não apenas a sua morte, não apenas a sua ressurreição, mas também a bendita promessa de que o nosso Senhor virá. E quando Ele vier, juntamente com aqueles que dormem no Senhor, todos nós seremos aperfeiçoados e estaremos para sempre com Ele. E Ele mesmo estará conosco presidindo essa bendita e gloriosa mesa. Glória ao nosso Senhor. Podemos partir o pão com alegria em nossos corações por essa morte tão bendita, tão gloriosa, que nos trouxe vida e salvação completa. Amém. Amém, amados? Estamos aqui? Eu parece que estou fraco hoje. Glória a Deus. Eu não vou tomar muito tempo, porque o irmão já deu todo o relato aqui do que aconteceu, né? Mas a gente tem que refletir morte e ressurreição. Aqueles que crucificou o Senhor Jesus, ele estava fazendo aquilo ali com alegria, alegre porque estava levando o Senhor Jesus à morte. E hoje nós estamos aqui alegres porque o Senhor Jesus não ficou na morte. O Senhor Jesus está vivo, Ele está aqui conosco. Ali foi a prova da nossa salvação e o amor que Deus tem por cada um por nós. Amém?
Para não tomar muito tempo, eu só queria repetir aqui o verso 50. E Jesus, chamado outra vez com grande voz, rendeu-se o Espírito. Você está no Espírito de Deus? E parece que estou dormindo hoje. Estamos no Espírito de Deus? Glória a Deus. Então não precisamos ficar tristes não, irmãos. Estamos aqui porque estamos com alegria. Estamos aqui porque Deus mandou o Filho dele para nos salvar, nos libertar. E está aqui partindo o pão enquanto ele não voltar. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar, né? Só aquelas pessoas que estão aqui e não conhecem o Senhor Jesus, você ainda não pode participar desses elementos. É para aqueles que um dia creram no Senhor Jesus. É apenas para aqueles que fazem parte da família de Deus. E quem são esses? São todos aqueles que um dia creram no Senhor Jesus. Independente se você reúne conosco ou não. Essa mesa, ela é toda inclusiva, né? Todos nós podemos participar da mesa do Senhor, né? Fica a advertência que aqueles que comerem do pão e beberem do cálice, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então o homem precisa examinar-se a si mesmo e assim comer do pão e beber do cálice. Amém? Vamos orar pelos elementos. Querido Pai, nós bendizemos e louvamos a Ti, Senhor, pela Sua obra na cruz do Calvário. Te louvamos pelo Seu plano perfeito, eterno. Te louvamos pelo Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém. Te louvamos porque o Senhor rasgou o véu e um caminho foi aberto para nós em Cristo Jesus. Nós bendizemos e louvamos a Ti, Senhor, porque não há mais nenhum impedimento, não há mais nenhuma barreira. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, e adorar e bendizer o Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nesta manhã nós partimos o pão com alegria em nossos corações, trazendo à nossa memória a Sua morte toda inclusiva, esse fato tão glorioso que mudou a nossa história. Nós oramos e abençoamos este pão, que é o Teu corpo, que foi entregue na cruz por nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Amém. Estamos aqui porque o Senhor não ficou na morte. Amém. Estamos aqui porque o Senhor está vivo. Amém. Teu sangue foi derramado ali para nos lavar, nos purificar de todos os nossos pecados. Amém. E abençoamos esse cálice em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Cálice é a nova aliança. Esse cálice é que nos dá vida e vida com abundância. Amém. Em nome do Teu Filho amado Jesus.